Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia, através da Palavra de Deus, através da Escritura. E algumas pessoas me perguntam às vezes, mas pastor, a Bíblia resolve todos os conflitos mesmo? Você não está exagerando, não, eu não estou exagerando. A Bíblia resolve todos os conflitos conjugais. Se você pensar que todos os conflitos do seu casamento nascem de uma única raiz, que é o seu pecado, que é a sua natureza pecaminosa, aí você vai descobrir que a Escritura lida com todos os pecados e resolve todos os pecados humanos. Traz solução para tudo que é pecado humano, né? Aponta o caminho. Se você pensa assim, você vai descobrir então que se os seus conflitos vêm por causa do seu pecado, e se a Bíblia é a solução para os pecados, então você realmente vai crer naquilo que eu estou dizendo. Todos os conflitos do seu casamento podem e são solucionados pela Escritura, pela Bíblia, seguindo os conceitos bíblicos, seguindo a direção que a Palavra de Deus nos dá. Você pode trazer solução para todos os seus conflitos, todos os seus problemas conjugais. E hoje eu vou falar sobre finanças. Nós temos cuidado de alguns casais que estão com problemas financeiros e vivem um momento de conflito por causa das suas finanças. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, o que a Bíblia nos diz sobre como lidar com os conflitos que vêm através dos momentos financeiros, seja no momento bom ou seja no momento ruim, porque às vezes as pessoas imaginam que os casais eles discutem e brigam só quando estão no momento ruim das suas finanças. Isso é uma falácia, isso é um engano. Nós cuidamos de casais que brigam quando estão no momento financeiro bom, brigam por dinheiro, tá? E aí eu queria falar um pouco sobre essa questão financeira hoje. E talvez essa live seja até um pouco menor do que as outras, mas por ser menor não quer dizer que é menos importante, não. Mas é porque eu pretendo continuar esse assunto um pouco mais à frente, porque nós vivemos num momento financeiro meio incerto na sociedade, especialmente aqui no Brasil, mas isso é no mundo inteiro. Nós vivemos um momento em que as finanças do mundo não estão boas, em que nós vemos crise financeira em muitos países, e isso tem rodeado também a nossa nação. Momento, por exemplo, de desemprego, onde a taxa de desemprego tem aumentado cada vez mais. Isso é ruim. Por quê? Porque isso afeta o casamento. Isso afeta o seu casamento. Quando o desemprego bate a porta, quando as dívidas batem à porta do seu casamento, isso é ruim para o casamento. E assim, a gente desconhece o casal que quando as finanças do casal não vão bem, a gente desconhece um casal que passa por isso numa boa, sem nenhum problema, sem nenhum conflito. Até hoje nós não vimos, nesses mais de 20 anos em que nós cuidamos de casais, nós temos visto que todo casal que passa por problemas financeiros e que tem que lidar com problemas financeiros, eles passam com alguma dificuldade, com algum conflito. Tá? Alguns maiores, outros nem tão grandes assim conflitos, mas tem conflito lá, tem problema lá, né? Essa questão de gastos
de gastos excessivos. Às vezes não é o desemprego, às vezes não é que o casal tem um problema financeiro, mas é um problema de gasto excessivo, gastos fora daquilo que é odierno, né? Que é do dia a dia, gastos que vêm e não se contava com isso. E esses gastos vêm e eles afetam a finança do casal. E isso é um problema muito sério. Casais têm até se separado por causa disso, por causa desses gastos excessivos. Tanto que o IBGE, no ano de 2020, né, a pandemia estava no começo, e o IBGE fez uma pesquisa, antes, mal tinha começado a pandemia, e fez uma pesquisa sobre casais, e essa pesquisa revelou que 57% dos casais no Brasil, 57% se divorciaram por causa de dinheiro, por causa das finanças. Por um ou outro motivo, ou porque tinha muito dinheiro envolvido, ou porque tinha pouco dinheiro envolvido, ou porque tinha muitas dívidas ou poucas dívidas, enfim. Por um ou outro motivo, o casal entrou num litígio, entrou num conflito, entrou numa briga por causa de dinheiro, por causa de finanças, e isso gerou um divórcio. 57% dos casais em 2020 se divorciaram por causa de dinheiro. Isso é um percentual grande, não é? É mais da metade dos casais. Esse percentual em anos anteriores já havia sido até maior do que 57%. Mas ainda assim é um percentual grande. Você imagina, mais da metade dos casais se separaram por causa do dinheiro. E para você ver como é que é algo importante, olha aqui, preste atenção nisso. A pandemia estava começando, a pandemia do coronavírus estava começando. Depois da pandemia, né, no ano de 2022, o Brasil e o mundo saiu dessa pandemia com algumas questões financeiras que não são boas. Não é? O mundo inteiro sofreu financeiramente e vai se fazer ainda uma outra pesquisa e nós talvez tenhamos dados até mais alarmantes do que o de outrora, por causa das questões financeiras. Os casais não estão sabendo lidar com isso. E aí, porque não sabem lidar com isso, não sabem lidar com as questões financeiras, eles entram em conflito e acabam por se separar, o que é terrível. E essa live aqui vai ser para te dar alguns passos para como você pode lidar com as finanças no seu casamento. Você vai ver que são coisas simples, e talvez algumas delas você nem sabia, mas são coisas simples, passos simples de se tomar, mas que são necessários. E às vezes não são fáceis, né? Porque nem sempre o simples é fácil de fazer, mas é simples. É simples, você pode implementar isso na sua casa, para que você e seu esposo, ou você e sua esposa, não entrem em conflito por causa de dinheiro. Existem algumas dificuldades para se lidar com isso, e eu vou começar falando dessas dificuldades. Eu quero falar de pelo menos 4 dificuldades para se lidar com as finanças dentro do casamento. A primeira delas, e essa é muito comum, a gente já encontra casais assim, e a gente tem ministrado ao coração desses casais para não fazerem isso. Diz lá, a que diz assim: o meu dinheiro e o seu dinheiro. Hoje em dia é muito comum que os casais trabalhem, né? Que o marido trabalhe, que a esposa trabalhe também. Existem, logicamente,
aqueles esposos que trabalham fora e que têm um bom salário e que a esposa não precisa sair para trabalhar. Mas na maioria dos casos de hoje em dia, os dois trabalham, tanto o esposo como a esposa. Eles têm a sua lida profissional para poder manterem a casa, sustentarem a casa, e precisa que os dois trabalhem. Mas aí, eles, os dois trabalharem, eles têm o problema de dizer assim: olha, o dinheiro que você ganha lá é seu e o dinheiro que eu ganho cá é meu. Eles dividem. Aí eles fazem uma espécie de divisão de contas, né? Você paga a luz, eu pago a água. Você paga o telefone, eu pago a internet. Você paga a escola das crianças, eu pago a alimentação. Você paga a gasolina, eu pago o IPVA, sei lá. Eles vão dividindo as coisas, como se fosse dois sócios e não um casal. A Bíblia é clara em dizer, o Senhor Jesus diz lá em Mateus, repetiu, né, o que Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, quando ele diz assim: eles vão casar e serão ambos uma só carne. Quando diz esse termo do hebraico, que quer dizer uma só carne, significa assim: tudo que eles fizerem é um só. É como se fosse um só fazendo. São dois, mas que tudo que aqueles fizerem é uma unidade. Tudo, absolutamente tudo, vira agora um. Então, o dinheiro também tem que virar um. Primeira dificuldade do casal, de alguns casais de lidar com isso, é que eles dividem a finança. Esse é o seu dinheiro, esse é o dinheiro dela. Isso é uma dificuldade, tá? Que não pode acontecer. Quando nós casamos, o dinheiro é nosso. Quem paga as contas? Nós pagamos. Quem paga a conta de luz? Nós pagamos. Quem paga a conta de água? Nós pagamos. Então o que a gente faz? Vamos chegar aqui, receber o dinheiro, cada um recebeu o seu salário, junta aqui, esse é o nosso salário, vamos pagar as contas. Mas nós pagamos. Não existe essa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Ela usa, uma vez eu estava conversando com o marido aqui, com o esposo, e ele dizendo assim, ele se gabando de dizer: ela usa o salário dela conforme ela quer. Pô, não é o salário dela, é o dinheiro de vocês. Dinheiro de vocês. Por quê? Porque se você começa a separar o dinheiro, vocês vão se acostumando a separar as coisas no seu casamento. E quando você se acostuma a separar o dinheiro, o meu dinheiro, o seu dinheiro, você está abrindo uma brecha para começar a separar outras coisas. O meu carro, o seu carro, né? O meu guarda-roupa, o seu guarda-roupa, a minha cama, a sua cama. Você dá vazão para essa separação dentro de casa. Ou seja, vocês já estão acostumados a uma separação. Já estão se acostumando e se ambientando a isso. Então, primeira dificuldade é preciso ser eliminada. Não existe negócio de meu dinheiro, seu dinheiro, tudo é nosso. Certo? A partir do momento, tem um outro extremo também, que é o seguinte: o marido, geralmente o esposo, né? Isso aqui sou eu que coordeno esse negócio aqui, esse dinheiro, eu que vou determinar o que vai, o que não vai. Nós conhecemos maridos que ele pega o dinheiro, ele trabalha, né? Ele pega o dinheiro, ele não dá satisfação para a mulher do que vai fazer com o dinheiro. Ele dá até, tem maridos, e nós cuidamos de um casal assim, que ele dava até mesada para a esposa. Sim, ele retirava, e ele se gabava disso.
no final do mês, quando eu receber, eu separo dinheiro para isso, pago as contas aqui, e ainda dou uma mesada para minha esposa, para ela gastar com o que ela quiser. Falando isso como se fosse assim, né? O suprassumo do esposo. Não, está errado. Quem tem que decidir sobre o dinheiro são os dois, o esposo e a esposa. Ela é a ajudadora, ela é a conselheira idônea, ela que vai ajudá-lo a não meter os pés pelas mãos. Ela deveria fazer isso. E o esposo deve abrir espaço para que a esposa entre na conversa e diga: não, o dinheiro pode ir para esse lugar, pode ir para cá, eu não concordo com isso, eu discordo disso, eu concordo com isso, vamos fazer assim, os dois juntos. Tá bom? Então, primeira coisa que deve ser corrigida, a primeira dificuldade para se lidar com o dinheiro é quando separa. Não faça isso no seu casamento. A segunda dificuldade de se lidar com finanças no casamento é não conversar sobre finanças. Como esse esposo que eu acabei de contar para você, não é? E ele se gabava de fazer isso. A minha esposa nem sabe. Eu pego o dinheiro e eu vou determinando, a minha esposa está tranquila. Ela fica tranquila, ela não tem que lidar com isso. Não, ela precisa aprender a lidar com isso, se ela não sabe. E você, esposo, deveria ensinar para ela, certo? É preciso conversar sobre finanças, os dois, marido e mulher, e decidirem juntos o caminho do dinheiro de vocês. Não é o esposo decidir e depois comunicar à esposa. E a outra parte também, nós já cuidamos de esposos aqui, que ele não queria saber de lidar com dinheiro. Então ele dizia assim: o salário que eu ganho, eu entrego tudo para minha esposa, ela que resolve lá. Deixava a carga toda para ela de lidar com as finanças. Então, se estava tudo bem, estava com ela. Se estava tudo mal, a culpa é dela. Não pode ser assim, não é? É um casamento, é uma só carne. E uma só carne significa dividir tudo, compartilhar, a palavra melhor, né? Compartilhar tudo e compartilhar as decisões com relação às finanças. É preciso que isso seja compartilhado. Tá? Então, converse sobre finanças. Quando a gente não conversa, isso é uma dificuldade para a gente lidar com as finanças dentro de casa, especialmente quando as dívidas acontecem, quando as coisas não estão bem financeiramente e a gente segura isso e não comunica, né, com a casa. Terceira dificuldade é a supervalorização ou a desvalorização do dinheiro. Então, existem casais que dão um valor exagerado para o dinheiro. Nós cuidamos de um casal que dava valor exagerado para o dinheiro. Hoje não, graças a Deus. E eles se meteram em algumas enrascadas financeiras. O desejo deles de ter dinheiro, de ter uma vida abastada e rica, né? Ser milionários, e eles se enfiaram tanto nisso, eles supervalorizaram tanto dinheiro, que quase acabaram se separando, quase acabaram tendo divórcio por causa do dinheiro. Então, não supervalorize. O dinheiro tem a sua importância? Tem importância, mas não dê um valor exagerado para ele. Olha o que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 6, aliás, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 10, ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os
males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas presta atenção, o apóstolo Paulo fala do amor ao dinheiro. Ele não fala que o dinheiro é ruim, não é? Que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz isso. Ele está dizendo o amor ao dinheiro. Então, não supervalorize as finanças no seu casamento. Seu casamento não vive e não está alicerçado nas finanças, no quanto de dinheiro tem. Pode ter muito dinheiro, mas ainda assim ser um péssimo casamento. Ser um casamento infeliz. Agora, por outro lado, se eu não posso supervalorizar o dinheiro, eu também não posso desvalorizar. Pessoas que dizem assim, Jesus falou muito sobre o cuidado que tem que ter com o dinheiro. O apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, isso é maldição, isso é problema para o casamento e tal. E Jesus falou tanto disso. Olha só, uma passagem que algumas pessoas usam, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, quando Jesus conta uma parábola, e ele fala daquele homem rico, né, que tinha alguns celeiros. Ele diz assim lá, Lucas capítulo 12, ele diz: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Algumas pessoas pegam essa passagem desse rico louco e dizem assim: o dinheiro é maldição, tem que ficar pensando em dinheiro. Desvaloriza a importância do dinheiro no casamento. O dinheiro é importante no casamento. Tem a sua importância, tem o seu lugar de importância. Sem o dinheiro, vocês não se alimentam. Sem o dinheiro, vocês não alimentam os seus filhos. Sem o dinheiro, vocês não compram as suas vestes. Sem o dinheiro, vocês não conseguem fazer várias coisas. Então, ele tem a sua importância dentro do casamento. É lógico que isso deve ser feito com muito equilíbrio. Você não deve nem valorizar e nem desvalorizar o dinheiro. Essa é uma outra dificuldade. Quando você não trata o dinheiro no seu casamento com equilíbrio, tá? Você vai puxando para um desses polos, né? Ou o polo da valorização exagerada, ou o polo da desvalorização. Não, o dinheiro tem que ser tratado com equilíbrio dentro do casamento. Com muito equilíbrio, para não trazer problema para o casal. Agora, uma outra dificuldade de se conversar sobre dinheiro, ou de se tratar o dinheiro no casamento, é a infidelidade financeira. Essa é uma dificuldade e que a gente tem encontrado em alguns casais, especialmente aqueles casais que dividem, repartem o dinheiro e dizem: esse dinheiro é seu, esse dinheiro é meu, e eles fazem essa divisão. Eles encontram muito essa dificuldade, que é a infidelidade financeira. Infidelidade financeira é quando alguém gasta um dinheiro em alguma coisa sem comunicar o outro. O que é infidelidade no casamento? Quando pensa em infidelidade no casamento, todo mundo lembra de adultério, né? De traição.
O que é uma traição? O que é um adultério? É quando você fica ou tem algum tipo de relacionamento com outra pessoa que não é o seu esposo ou sua esposa e você faz isso escondido, não é? Então, essa infidelidade financeira é a mesma coisa. Você pega o dinheiro, gasta o dinheiro com alguma outra coisa que não estava combinado, que não estava vamos dizer assim, na planilha do casal, de gastos do casal. Você gasta esse dinheiro em outra coisa sem comunicar, sem pedir opinião, sem avisar. E aí quando o outro vê, olha lá, tem um gasto novo aqui, está faltando dinheiro. E aí ele descobre essa infidelidade conjugal que aconteceu no seu casamento. É um problema seríssimo para o casamento e é um problema que tem gerado muito divórcio. Essa infidelidade conjugal, quando você pega o dinheiro escondido do seu cônjuge e vai gastar com a coisa que você quer muito. Pode até ser uma coisa boa, mas é preciso comunicar, é preciso pedir a opinião, não é? do outro. É bom pedir a opinião do outro, a não ser que você queira fazer uma surpresa de alguma coisa, mas fora isso, não tem por que você pegar isso escondido, tá? Você vai lá e passa o cartão escondido, não comunica, não fala, não diz nada. Essa infidelidade conjugal vai gerando uma desconfiança no coração. Isso vai minando o coração do seu cônjuge. Isso vai colocando aquela famosa pulga atrás da orelha do seu cônjuge. Ele vai pensando que se você é capaz de ser infiel com o dinheiro, pode ser que você seja capaz de ser infiel em outras coisas também. Isso vai gerando e alimentando essa desconfiança. Não seja ingênuo. Não haja com ingenuidade. Satanás, o inimigo do seu casamento, ele vai plantar essa sementinha da desconfiança no coração do seu cônjuge. Não só em relação ao dinheiro, mas em relação a outras coisas também. Então, para que ele está gastando dinheiro? Por que ele gastou e não comprou isso e não me comunicou e não disse nada e não perguntou a minha opinião? Será que ele está pensando em outra coisa? É uma outra mulher? E vai alimentando essa desconfiança. Tá bom? Não faça isso. Essa infidelidade financeira tem sido assim o grande algoz dos casamentos. Tem sido a grande causadora dos divórcios. Uma vez nós cuidamos de um casal, eles não tinham problemas financeiros, muito pelo contrário, eles eram abastados financeiramente, muito ricos mesmo. Moravam num bairro nobre, num apartamento com mais de, eu acho que tinha 180 metros quadrados, negócio assim, um apartamento gigante, ou 200 metros quadrados, um apartamentão desses apartamentos de um por andar, gigante. Eles tinham uma vida abastada, mas eles tiveram um problema. O esposo descobriu alguns gastos que a esposa fez no cartão de crédito, e ele descobriu que ela estava gastando com algumas coisas e que ela não havia pedido a opinião dele, não havia falado nada, não havia comunicado, e descobriu esses gastos depois por aí. Isso começou a gerar nele uma certa desconfiança, né? Porque tinha naqueles gastos algumas coisas que fomentaram nele, né? Satanás aproveitou para jogar no coração dele aquela raizinha de desconfiança. O que está acontecendo? Que gastos são esses? Por que ela comprou isso? Para que ela comprou aquilo? Começou a gerar isso por causa da infidelidade financeira dela, de não ter, não é nem comunicado no sentido de pedir para ele permissão,
porque o problema deles não era financeiro. Ele pagava o cartão e ela também trabalhava, ela pagava o cartão assim, como dizem, com um pé nas costas, não tinha problema financeiro nenhum. O problema estava fazendo isso escondido. Ela fazia isso escondida. E aí era problema. Gerou um grande problema, quase, mas por muito pouco. Eles não se separaram. Graças a Deus, eles nos procuraram antes e nós pudemos ministrar a palavra de Deus. Ela entendeu isso e ele perdoou ela e graças a Deus vivem bem até hoje. Não é? Mas é preciso evitar essa infidelidade financeira, que é uma dificuldade para que o casal converse e lide com as suas finanças. Agora, existem, apesar das dificuldades, algumas bênçãos de lidar com as finanças no seu casamento. A primeira bênção delas é que você não toma sustos. Quando você lida com as finanças, você e a sua esposa estão ali controlando direitinho as finanças, né? Não é aquele controle exagerado, né? Não é aquela coisinha que você anota até um papel de bala, não é de um bombonzinho, não é nada disso não. É aquele controle equilibrado, certo? Que vocês têm das finanças de vocês. Quando vocês mantêm esse controle nas finanças de vocês, vocês não tomam sustos financeiros. Isso é uma grande bênção, tá? Você poder não se assustar com o que virá. Por quê? Porque as finanças estão controladas. Porque vocês estão conversando sobre isso. Porque vocês estão pedindo de Deus a direção sobre as finanças. Isso é maravilhoso. Porque vocês estão fazendo aquilo que todo casal deve fazer, vivendo como uma só carne, tratando as coisas em comum acordo. Isso é o significado de uma só carne. Agora, uma outra bênção é que você resolve as dívidas, caso tenham dívidas. Quando o casal se junta, o casal tem dívida, a primeira coisa que a gente fala com eles quando eles nos procuram que o casal tem algum tipo de dívida é: se juntem. Se juntem e conversem sobre isso. Entrem num acordo. O que nós vamos gastar? Quais são os investimentos? O que a gente pode cortar para a gente pagar essas dívidas? E quando o casal ele entra nesse acordo e quando o casal conversa sobre isso, então as dívidas começam a ser sanadas, começam a ser resolvidas, porque existe uma união. A união faz a força, é o que diz o ditado, né? Uma outra coisa, outra bênção, é que você evita os conflitos. Sim, você passa a evitar os conflitos no seu casamento. Quando vocês se unem num só propósito de tratar as suas finanças como Deus quer que você trate, então você resolve os conflitos. Tanto aqueles que já existem como aqueles que virão, você passa a resolvê-los. Porque uma vida financeira desregrada, uma vida financeira atabalhoada, né, confusa dentro de um casamento, traz conflito. Pode crer que traz. E quando vocês conversam sobre isso juntos, tratam disso juntos, entram num acordo e começam a viver o que Deus deseja na sua vida financeira, vocês vão espantando e resolvendo todos os conflitos que aparecem. Agora, o que fazer? O que fazer então? Eu vou te dar 3 passos, falar sobre 3 coisas aqui que são importantes para você fazer no casamento. Como eu disse para você no começo, você vai perceber que algumas coisas são simples. Aliás, as 3 são simples, né? As 3 coisas que eu vou passar para você. A primeira delas é conversem. Agora,
não conversem sem papel e caneta. Conversem com uma planilha, tá? Quando nós tratamos de dinheiro, seja no casamento ou em que lugar for, a gente não trata só na base da emoção. O dinheiro é uma conta exata, tem a ver com as exatas. Então, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Não trate isso com emoção. Então, conversem, se reúnam, falem, nós estamos com um problema financeiro, ou mesmo que você não tenha problema financeiro, precisamos tratar juntos sobre as nossas finanças e sonhar juntos e planejar juntos sobre isso. Então vem cá, tem um papel e caneta e diga, olha, nossa receita é essa, e essa, e essa, e essa. A gente tem esses gastos e a gente vai, investimentos, enfim, anota tudo num papel e conversem sobre isso. Se vocês tiverem filhos, chamem os filhos, tá? Conversa o casal ali, né, primeiro, e depois chamem os filhos. Os filhos são importantes para estar nisso aí. Você precisa ensinar os seus filhos a lidar com isso, a tratar disso. É preciso que você faça isso, para que a família junto converse, com lápis, com caneta e papel na mão, e mostrando tudo, ponto por ponto. E para que as decisões sejam decisões racionais e não só na base da emoção. Então, primeira coisa, conversar. Conversar com uma planilha e envolvendo toda a família nessa conversa. Depois da conversa do casal, né? Envolver a família toda. Segunda coisa que você precisa fazer, que é simples, é orar junto. Orar juntos sobre as finanças. Ore você e a sua esposa sobre o dinheiro. Às vezes a gente ora sobre tantas coisas, né, dentro do casamento. A gente ora pelos filhos, a gente ora pela nossa vida espiritual, ora pela nossa saúde, mas esquece de orar pelo dinheiro. E é importante nós orarmos sobre dinheiro, sabe por quê? Porque quando você ora sobre dinheiro, você está conversando com o dono do dinheiro. O dono do dinheiro não é o patrão da sua empresa que te paga, não. O dono do dinheiro não é você. O dono do dinheiro é Deus. Ele é o dono. Não foi isso que ele disse lá através do profeta Ageu? Eu sou o dono do ouro e da prata. O dono do dinheiro é o Senhor. Então, o dono é que precisa determinar para onde o dinheiro vai. Então, é preciso orar. Orar juntos sobre dinheiro. Senhor, nós ganhamos tanto e nós gastamos tanto. O que o Senhor quer que a gente invista? Onde o Senhor quer que a gente gaste? O que o Senhor deseja que a gente corte? Fale para nós. E Deus vai dar a direção para vocês. Vai falar o coração, tanto do esposo como da esposa, para dar a direção correta. Então, orem juntos sobre isso. Geralmente uma vez nós encontramos um casal e que o marido, nós falamos para eles orarem juntos sobre o dinheiro. Aí o esposo disse, não, mas eu oro todos os dias sobre o dinheiro. Aí a esposa olhou para ele e falou assim, não, eu também oro todos os dias sobre o dinheiro, sobre as nossas finanças, eu oro todos os dias. E aí eu fiz a pergunta para eles, mas vocês oram juntos? Porque você descobriu, eu contei para ele, disse, você descobriu que ela ora por dinheiro agora. Ela descobriu que você ora pelo dinheiro agora. Vocês não oram juntos, é preciso orar juntos. Não que a oração juntos vai ser
vai ter um efeito místico, alguma coisa sobrenatural, não é nada disso. Mas é porque estão juntos, lembra? É uma só carne. Vocês, dentro da oração, vão estar, Deus vai estar ministrando ao casal, e não só a um ou outro individualmente. Então, orem juntos. E, por último, sejam fiéis aos acordos. Quando vocês orarem juntos ao Senhor, depois colocarem a planilha lá e decidirem com que vão gastar, com que vão investir, quais são as contas a pagar, e o dinheiro, deu, não deu, vou trabalhar, não vou trabalhar. Então, essas coisas básicas, quando vocês decidirem sobre todos os investimentos que vocês vão fazer com o dinheiro que Deus tem dado para vocês, aí vocês vão fazer um acordo, né? Vão colocar lá, na planilha, as entradas e as saídas, e vão fazer um acordo. Nós vamos respeitar o acordo. Respeitem aquilo que vocês decidiram. Lembra da infidelidade conjugal? Não faça isso. Não fique gastando por fora. Não faça isso. Respeitem esses acordos. Não, como diz lá, né? Não desviem a verba. A gente ouve muito falar isso em política, né? O governador tal, o prefeito tal, desviou a verba que era para a educação, ele desviou para não sei o quê. No casamento não pode haver desvio de verba. Vocês decidiram, respeitam o acordo, não vão tirar aquele dinheiro que era para pagar aquela dívida para usar em outra coisa, não. Ou então, já pagamos a dívida, agora podemos gastar. Não, respeitem o acordo. Isso é importantíssimo para que vocês continuem conversando sobre o dinheiro, continuem orando sobre isso e continuem decidindo juntos sobre o que fazer com aquilo que Deus tem dado para vocês. Tá bom? Eu vou voltar em outra live, vou falar um pouquinho mais sobre finanças e eu aguardo você lá. Que Deus abençoe o seu casamento.